Você já trocou o nome de alguém pelo de outra pessoa que fazia parte da sua vida? Isso se chama ato falho. Freud nos mostrou que os atos falhos não são simples erros, eles têm um sentido. Os atos falhos são o nosso inconsciente deixando escapar nossas vontades mais profundas, aquelas que tentamos enterrar. Isso porque, no convívio entre as pessoas, não podemos falar ou fazer tudo que der na telha. Assim, algumas intenções ficam guardadas. No momento de cansaço ou distração, as ideias aparecem sem querer querendo. E quem está cansada hoje é a Mortadela Lima. Talvez por isso ela tenha deixado escapar ao vivo que não consegue mais esconder as péssimas ações do governo Lula. Que ato falho, hein, Daniela? Nessa quarta-feira, a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações do Lula, Juscelino Filho, em um inquérito que investiga desvio de emendas parlamentares para pavimentar ruas de Vitorino Freire, no Maranhão. A cidade é governada por Luana Rezende, irmã de Juscelino. Ela chegou a ser afastada do cargo em setembro do ano passado, em virtude da investigação. Essas obras foram bancadas por emendas parlamentares indicadas por Juscelino no período em que ele atuava como deputado federal. Os crimes imputados a ele são corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Parece até o Lula. Uau! Um ministro do Lula acusado de corrupção. Quem poderia imaginar? Estou chocado! Quem não parecia tão chocada assim, mas na verdade triste, depressiva e exausta, foi a comentarista da Globo News e torcedora símbolo do PT, Daniela Lima. Trago aqui para vocês o indiciamento do ministro das Comunicações. Atenção, é uma semana horrorosa para o governo, depois do cancelamento da licitação do arroz, de uma derrota no Congresso Nacional, imposta inclusive com a ajuda de fogo interno. Agora uma nova crise. O ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, filiado à União Brasil, foi indiciado pela Polícia Federal, segundo informação confirmada aqui ao Fábio Amato e a mim, por integrantes da corporação, por diversos crimes. O que eu estava aqui, inclusive, era vendo os artigos do Código Penal que o ministro foi enquadrado: a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção passiva ou ativa. Uma série de apontamentos, foram pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos do Código Penal, da Lei de Licitações, que foram infringidos ou que são apontados pela Polícia Federal como motivação para o indiciamento do ministro Juscelino Filho. Vamos tentar entender um pouquinho essa história. Não sei se a gente vai ter o Valdo para comentar, se ele está aí no momento ocupado, mas para a gente entender um pouco o que acontece. Existe um órgão no governo federal, uma autarquia chamada Codevasf. É um órgão que basicamente serve para fazer obra de asfalto, tá? O que aconteceu? Quando o Congresso criou o orçamento secreto, lá no governo ainda Bolsonaro, a Codevasf se tornou um verdadeiro pote de ouro para a destinação de emenda. Porque é um órgão que vai direto na ponta. O orçamento secreto fazia com que você tivesse essas obras sem que ninguém pudesse fiscalizar muito claramente. Esse é o problema desse instrumento que ninguém, nem o Supremo, nem o governo Lula, conseguiu derrubar por completo. Se liga na expressão facial dela no começo e no final. Eu adoro essa cara de engolindo o choro e tentando ter profissionalismo. Parece que ela estava dando a notícia da morte do Ayrton Senna. Inclusive eu recomendo um exercício. Assista de novo esse vídeo da Daniela sem áudio. Você vai ter a impressão de que ela estava chorando, cara. Véi, ela nem tenta disfarçar mais a tristeza. O semana horrível para o governo entregou o desespero da Mortadela. Aliás, ela entregou outras coisas sem querer também. Olha quando ela fala
integrantes da corrupção, quando queria falar integrantes da corporação. O Fábio Amato e a mim, por integrantes da corporação, perdão. Que ato falho, né? Parece que a semana não está sendo horrorosa só para o governo. Pense em alguém com medo de perder a boquinha no gabinete da ousadia. Sem o painho, essa daí não dura um mês na Globo News. A Paquita Sênior está sentindo que a janela para faturar está fechando. Será que a tristeza dela é porque pode dar ruim? Afinal, o Juscelino é ministro das Comunicações e nós sabemos bem onde o nosso querido governo coloca muito dinheiro, né? Outra coisa que chama a atenção nessa matéria. Ué, nenhum juízo de valor, nenhuma opinião sobre o assunto, nenhum editorial? Engraçado, a Mortadela tem tantas opiniões e fica tão tagarela quando o assunto é extrema-direita. Por que será que ficou tão lacônica dessa vez? E como assim semana horrorosa para o governo? Ué, eu achei que vocês tinham colocado na presidência o Pelé da política. A jornaleira, para passar pano para a petralhada, chama de crise um escândalo de corrupção no primeiro escalão do governo. E ainda tentou jogar a culpa no Bolsonaro pela corrupção do atual ministro. Bem típico desse jornalismo militante. Se fosse um governo de direita, seria breaking news, né? Para tudo. A Mortadela ficou tão abalada que deixou escapar outras coisas durante a programação. Um pouco mais tarde, Mortadela, cansada de tanto fazer malabarismo e passar pano, confessou que tenta esconder as péssimas ações do governo. Vamos voltar aqui, né? Puxar na memória o Lula 1. Foi o que me fez esse parlamentar bastante experiente. Olha o que tinha no entorno do Lula. José Dirceu, que, bom, aí esquece, coloca de lado as condenações, vamos olhar para este cara que é um formulador político ouvido até hoje, tá? Faça o juízo que você quiser, vamos tratar aqui as coisas, cada um no seu quadrado, né? Aqui, ó, julgamentos e tal e etc. A articulação política foi o cara que fez o Lula em 2003 presidente, ministro da Casa Civil, era todo o senhor poderoso. Era José Dirceu, Antônio Palocci, Guxiquem, pessoas que o Lula ouvia. Hoje, cada ministério é uma ilha, cheio de projetos pessoais. Um governo frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Esconder. Mano, ouvir essa mulher é a melhor série de comédia do ano. A gente não consegue mais esconder? Isso mesmo, ela não disse o governo não consegue mais esconder. Ela disse conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. A gente, a Globo News. Mais um ato falho. E olha que eles tentam esconder. De fato, nesse mesmo vídeo, ela tenta varrer para debaixo do tapete as condenações por corrupção do Zé Dirceu, do Gushkin, do Palocci. É muita cara de pau dizer para avaliarmos a conduta desses picaretas, deixando de lado suas condenações. Primeiro porque isso mostra que ela sabe que está sendo líder de torcida de criminosos e quer que todo mundo faça como ela. Releve o fato de que são criminosos. E segundo, porque é impossível desassociar a atuação política da honestidade de uma pessoa. Você deixaria um sujeito condenado e preso por roubo tomar conta da sua casa? Então por que deixaria tomar conta do seu país? Poxa, Daniela, o seu colega Bonner pelo menos esperou o STF descondenar o Lula antes de dizer que ele não devia nada à justiça. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. O STF, o Bonner, a Globo, a Daniela Lima podem esquecer, deixar de lado o que a quadrilha do PT fez. Mas a gente não vai esquecer, não. Vocês não reclamavam sempre que o brasileiro tem memória curta? Pois é, a gente está mudando isso. De todo jeito, eu entendo o apelo da Mortadela Lima e os escorregões dela. Ela está exausta. Pensa que não cansa passar pano 24 horas por dia para um governo que ou está mentindo, ou está sendo incompetente, ou está roubando? Não é fácil ser jornalista e ainda fazer um bico extra de enceradeira.
O governo Lula está derretendo, causando um colapso na economia, na saúde, no meio ambiente, deformando a justiça e dando um escândalo por dia. Se fosse o governo Bolsonaro, Mortadela estaria tendo orgasmos ao vivo e soltando rojões. Mas como é o time do coração dela, ela fica desse jeito amuadinha. E quantas derrotas! Nos últimos dias tivemos derrotas na Câmara, cancelamento do Arrozão e agora o Juscelino. Mortadela é aquela mãe cansada que mal acabou de arrumar a casa e seus filhos hiperativos já estão sujando tudo de novo. Lama no sofá, vômito no tapete, ranho na cortina, parede toda rabiscada. Força, Mortadela! Mas não se esqueça, toma que o filho é teu. Sim, confessar que tenta esconder os podres do PT foi um ato falho. Um ato falho sobre um governo mais falho ainda. Relaxa, Daniela. Falhar já virou a marca registrada do PT, do Lula e de todos os cupinchas dele. Como você. Urgente. Bolsonaristas raivosos acabam de boicotar arroz do Lula, que salvaria 1 trilhão de pessoas da fome. Segundo fontes do site Voices in My Egghead, o gabinete do ódio da extrema-direita criou fake news em massa sobre arroz do Lula, dizendo que estavam lavando o arroz com água da torneira. O presidente só estava dando oportunidade para ex-carcereiro recém-dono de uma fábrica de queijo e laranja. Por isso o nome do arroz seria Tia Janja. E é mentira sobre os agrotóxicos. Vocês estão bebendo cerveja, mijo de rato, estão reclamando do quê? Vão dormir.